Olá, alunos do oitavo ano. Como é que vocês estão? Conseguiram descansar bastante nessas pequenas férias que vocês tiveram? Espero que a mente tenha conseguido dar uma refrescada para esse novo começo, que a gente já vai começar daquele jeito. E hoje nós iremos falar sobre polígono regular. Acho que vocês já até sabem mais ou menos o que seria um polígono, mas se não souberem, eu vou falar um pouquinho também sobre o que é um polígono. Então vamos então? Bom, o polígono são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de reta. E o que isso nos dá? Podemos ter diversos tipos de figuras. Um triângulo é um polígono, um quadrado é um polígono, um hexágono é um polígono, tudo isso daí é um polígono. Mas o regular, ele é bem específico. Ele tem que ter todos os seus ângulos iguais e os seus lados também. Mas isso a gente também vai olhar um pouquinho mais para frente. Os polígonos, eles dividem-se em dois grupos, os simples e os complexos, também conhecidos como não polígonos, né? Acho que muito mais fácil também vocês vão ver muito é falando os não polígonos. Bom, e agora nós temos os polígonos simples. Eles podem formar várias formas, muitas mesmo. Uma estrela é um polígono simples, que é um bem diferenciado, né? E a gente entra também na definição de polígono simples. Por exemplo, um polígono ele não vai ser simples se ele tiver dois vértices cruzando. Por exemplo, fazendo um X. Se ele estiver fazendo essa forma, ele vai deixar de ser um polígono simples. Um outro método também de descobrir se esse polígono é simples ou não, no caso, se ele é um não polígono, é ver se ele está aberto. Por exemplo, agora que eu vou mostrar os casos dos polígonos complexos. Essa estrela, neste caso aqui, ela é aquela que a gente usa para poder desenhar, para quem não sabe fazer a estrela bonitinha. Eu, por exemplo, eu não faço ideia de como é que faz de outra forma. Se eu for fazer do outro jeito, vou até fazer aqui para vocês verem, sai muito feio. Ó, eu faço o Patrick de Chernobyl. Mas para mim fica muito mais fácil se eu fizer dessa forma como está no desenho. E isso já deixa que esse tipo de estrela não seja um polígono. Tá vendo que eles estão sendo cortados? Exatamente por isso. Eles são não polígonos. E aqui nós temos alguns dos polígonos, que são os polígonos regulares. Como eu tinha dito, os polígonos regulares, ele tem todos os seus lados iguais e seus ângulos também. Por exemplo, nós temos três tipos de triângulos. Para que ele seja, sim, um polígono regular, ele tem que ser um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Ele tem todos os seus lados iguais e seus ângulos iguais. Eu vou repetir isso muitas vezes, que isso é para penetrar nas suas cabeças, que é para nunca mais esquecer, tá? O quadrado, mesma coisa. O pentágono também é um hexágono, um heptágono, um octógono, um eneágono, um decagono, um decagono, dodecagono. Vai começando a ficar bem difícil de falar as palavras, mas todos esses aí são polígonos regulares. Mas olha só que interessante, cada nome dá para você notar o porquê dele. Por exemplo, o pentágono é chamado de pen por causa de 5. São 5 lados. O hexa, que são, por exemplo, a gente torce muito para o Brasil
conseguir o seu hexa, então, é porque ele tem 6 lados. No caso também, 6 vértices. O heptágono é que tem 7. O octógono é porque tem 8 de octo. Entendeu? Sempre o seu comecinho, ele vai te auxiliar a saber de qual polígono regular a gente está falando. Ficaria bem mais fácil se uma questão não tem nenhum desenho, ele girar para você e falar assim: ah, eu pego um decagono e faço um desenho. Ah, beleza. Você já sabe, só de você escutar o deca, você já deve, assim, puxar na memória e falar assim, isso aí me lembra o quê? Um 9? Não. Não parece muito mais... D. O que é um D? De D de 10. Então, ele tem o quê? 10 lados. Isso é muito legal nos nomes dos nossos polígonos. Bom, e agora a gente vai começar a falar um pouco das diagonais de um polígono. Ah, mas o que são diagonais? Uai, diagonais são retas que saem de um vértice ao outro sem ser as nossas arestas. Isso daqui não é uma diagonal, nem isso aqui e nem isso daqui. Tem que ser vértices que estão opostos um ao outro, não podem estar ao seu lado. Exatamente por isso que quando a gente pega um quadrado e taca, pega as suas diagonais, nós temos um x dentro dele. E isso só vai multiplicando. Olha o heptágono para você ver. O decagono, então, nossa, se eu fosse pegar ali para contar do jeito que está ali, ficaria difícil demais. Ia ficar muito tempo olhando vértice por vértice, vértice por vértice, até descobrir qual que é o negócio. Ah, não, isso dá uma canseira demais. Mas, graças a Deus, a matemática nos trouxe uma forma de conseguir descobrir o total de diagonais possíveis dentro do polígono regular. E isso, assim, abre um leque. Aê, não preciso gastar muito tempo para isso. E... As diagonais de um polígono, como eu tinha dito, agora, mas de uma forma mais concreta, são segmentos de retas que ligam dois vértices que não são consecutivos. Ah, mas como que eu vou descobrir qual é o total de diagonais do polígono? Simples. Vamos pegar, no nosso caso aqui, do decagono, que são com 10 vértices, correto? Então, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Nós temos, então, que o nosso N vai ser igual a 10. Ok, nós temos 10. 10 vértices. Vou até colocar aqui, se eu conseguir. Mas agora eu acho que vocês devem estar se perguntando, mas por que eu tenho que fazer um N menos 3? Uai, se eu pego um vértice e eu só posso pegar os que estão não consecutivos, vocês concordam comigo que eu não posso pegar nem ele mesmo, nem o que tiver do seu lado direito e nem o que está do seu lado esquerdo. Se eu não posso pegar nenhum desses 3 vértices, então faria sentido eu simplesmente pegar N e multiplicar por N? Com certeza não. Então, nós pegamos N, porque a gente tem um total de 10 vértices, e vai multiplicar por N menos 3. Isso para poder descobrir quantas vezes eu vou ter que ligar uma reta em cada uma dos vértices que são não consecutivos. Então, eu tenho N vezes N menos 3, e isso tudo dividido por 2. Por que dividido por 2? Bom, nós dividimos por 2 porque se eu colocar um consecutivo aqui, por exemplo, fazer um quadradinho meio torto, mas é um quadrado. Se eu pegar esse e mandar para esse, é a mesma coisa de eu mandar para esse e mandar para esse. Então,
tanto a ida quanto a volta é a mesma reta. Então, eu não preciso repetir. Por isso, até ficou faltando aqui um traço, nós dividimos por 2. Então, vamos ver quantos diagonais o nosso Nossa, tá difícil de eu falar essa palavra. Acho que eu primeiro tenho que apagar isso daqui para poder passar. Então, vamos ver quantos diagonais o nosso docagono tem. Gente, é difícil falar essa palavra sem ler, viu? Então, vamos lá. Nós temos 10 vértices vezes 10 menos 3. Isso tudo dividido por 2. Então, vamos no macetinho. Nós temos 10 vezes 7. Isso dividido por 2. 10 vezes 7, eu tenho 70, então. Dividir isso aqui por 2 é mais tranquilo. Que isso aqui, então, nos dá. Só você fazer. Quanto que seria 7 dividido por 2? Pensando assim. Seriam 3,5? Então, pronto. A sua resposta é 35. Então, eu tenho 35 diagonais em um decagono. Passando um pouquinho adiante, só vou terminar de apagar isso daqui. Prontinho. Vamos entrar sobre a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo, que isso é sempre igual a 360. Vamos ver um exemplo disso? Um pouquinho mais fácil do que esse da imagem que eu coloquei aqui. Vamos colocar um triângulo. Deixa eu ver se eu consigo colocar um desenho. Não, então eu vou ter que fazer na mão mesmo. Vai ser desenho feio, viu, gente? Vocês me desculpem. Então, eu tenho um triângulo e ele é convexo. Então, nós temos, como a gente está falando de polígonos regulares, nós sabemos que isso aqui, e isso aqui, e isso aqui são iguais. Todos valendo 60 graus. Isso porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 60. Então, é 60, 60, 60. Ó, burrice que eu falei, me desculpem. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, 60, 60, 60, 3 vezes é igual a 180. Mas o que a gente está querendo saber aqui não são os internos, são os externos. Nossos externos, a gente simplesmente faz segmentos de reta saindo desse vértice e complementa o ângulo. Vocês concordam comigo que esse ângulo acabou formando um ângulo reto? E um ângulo reto vale 180. Então, bastaríamos fazer 180 menos 60, que isso nos dá 120. Então, como todos os ângulos são iguais e a gente já sabe quanto que é um dos ângulos externos, basta fazermos isso 3 vezes, porque são 3 vértices. Então, nós vamos ter isso aqui, 120 graus vezes 3. Isso vai nos dar 360. Olha, para o triângulo deu certo, mas e para os outros? Também dá? Vamos pensar, então, agora num quadrado. Acho que o quadrado eu consigo fazer aqui. Vamos ver? Aí, ó, melhorou. Aí eu não preciso passar vergonha na frente de vocês. De um quadrado, a gente tem que aqui vale 90, aqui vale 90, aqui vale 90 e aqui também vale 90. Todos os seus ângulos é de 90 graus.
Então, se eu fizer um segmento de reta que está saindo do vértice para complementar o ângulo, ele vai continuar seu oposto aqui, também vai ser 90 graus. Então, se a gente já tem um ângulo externo, como é um polígono regular, então todos vão ser iguais. 90, então, vezes 4, que é o número de vértices que vamos. Então, fazemos 90 vezes 4, que é o número de vértices que a gente tem num quadrado. Então, 4 vezes 9, aí dá igual a 36. Então, novamente, deu certo. Aí isso vai assim por diante, de acordo que você vai aumentando os ângulos, eles vão mudando de valor, eles vão aumentando o seu valor, mas sempre nós vamos ter que a soma de um polígono convexo é sempre igual a 360. Não se esqueçam disso, isso é muito importante. Vou ler de novo. A soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo é sempre igual a 360. Meio repetitivo, né? Mas é muito importante se lembrar disso, porque tem muitas questões que vocês vão precisar disso. Confie em mim. Mas ficou faltando uma coisa de eu falar. O que é um convexo? Uai, dados dois pontos A e B, quaisquer inferiores a um polígono, se o segmento de reta determinado por esses dois pontos estiver inteiramente contido no interior do polígono, então ele será convexo. Ah, mas falando desse jeito assim, eu não entendi muito bem. Então, vamos desenhar? Ou melhor, vamos ver as imagens? Nós temos dois polígonos aqui. Um, que é o que nós estamos falando sobre hoje, que são os polígonos regulares. E aqui nós temos um polígono simples, que também poderia ser um regular, mas nesse caso aqui ele não é, ele não possui todos os seus vértices iguais. Então, ele simplesmente ele vai ser só um polígono convexo. Não convexo, no caso, né? Por que ele não é convexo? Se eu pegar nesse nosso polígono regular aqui, um ponto aqui, e eu vim para cá, ele vai continuar dentro do meu polígono. Vocês concordam comigo? E se eu fizer aqui com qualquer ponto, ó, vou riscar esse desenho. Vou riscar esse desenho até. E ele, independente do quanto que eu risque, ele continua dentro daqui. Mas isso porque eu preciso que os dois pontos estejam dentro do meu polígono. Mas olha esse caso aqui, dessa figura. Ela já não está. Isso aqui, por exemplo, digamos que seja uma bandeirola. Se eu pegar aqui esse ponto e vir para cá, com certeza ele está dentro do nosso polígono. Mas se eu pegar esse mesmo ponto e eu quero ir para cá, aí já encontramos o problema. Ele está passando exatamente fora. Olha aí o problema. E isso nos faz com que ele não seja convexo. Legal, né? É bem tranquilo de você descobrir se ele é convexo, se não é, se ele é simples, se ele não é, se ele é um não polígono, né? Porque ele vai ter ou um xizinho ou então vai estar aberto. Um polígono aberto, eu digo, por exemplo, assim, um copo. Um copo não, gente, que a gente está falando de plano e não de desenhos que são em 3D. Então, deixa eu ver. Uma caixa, não. Isso aqui, ó. Esse desenho. Ele já não é um polígono. Ele está aberto, tá vendo? Isso nos dificulta de que ele seja um polígono. Então, bom, e por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido.
Tentei passar a matéria com o jeito mais breve possível e mais explicativo possível. Espero que tenham entendido. E não se esqueçam de qualquer dúvida. Escrevam nos comentários aqui do YouTube. Também não se esqueçam de se inscrever no Residência Pedagógica Matemática UFV-CAF. E também, se quiserem complementar um pouco mais, saber um pouco mais sobre essa matéria, não entendeu, não hesite em nos procurar no nosso Instagram, o RP Matemática UFV-CAF. Estamos lá 24 horas para responder vocês. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau. Até a próxima semana.